Olá, pessoas! Tudo bem? Dia 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática. Vamos falar de matemática? Mas você sabe por que 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática? O 6 de maio é por causa do nascimento de um professor educador, tá? Matemático do período modernista, tá? Ele faz parte ali da literatura modernista. É o Júlio César de Melo e Souza. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1895. E por que ele foi tão importante assim, ao ponto do Dia Nacional da Matemática ser em homenagem a ele, né? O Júlio César, ele sempre gostou muito de literatura, ele sempre escreveu contos infanto-juvenis, né? E que envolviam a matemática nesses contos. Só que ele achava que a figura dele não chamaria atenção e que a figura dele não despertaria o interesse. Então o que ele fez? Olha só o que ele fez, olha o que ele fez. Ele estudou durante 7 anos. 7 anos ele estudou a cultura árabe, a matemática que foi desenvolvida no Oriente Médio, né, e nos países árabes. E ele estudou a cultura, estudou a língua, estudou as formas, né, de que eles vivem e falam. E aí ele cria um personagem, um pseudônimo para escrever os seus romances, que é o Malbatáhim. Só que não é só esse nome, ele criou um nome bem complicado, e aí o professor aqui também não conseguiu decorar o nome. Olha só o nome do Malbatáhim, né? Eu falei Tahim. Ô, professor, não é Tahim, é Taham. Malbatáhim, perdão, vamos lá. O nome inteiro do Malbatáhim é Ali Lezide Is Edin Ibn Salim Hanka Malbatáhim. E aí você não queria que eu errasse o Taham, tá? Olha o tamanho do nome do negócio. Olha o tamanho do nome do negócio aqui. Muito bem. E ele criou o Malbatáhim para divulgar, né, os seus livros e principalmente a cultura árabe, e com muita matemática envolvida, né, sempre permeando os contos. E ele foi considerado um dos maiores, vamos dizer, influenciadores daquele período, né, da década de 20, 30 até a década de 40, da matemática no Brasil. Inclusive, o Getúlio, qual é Getúlio? O Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas permitiu que ele confeccionasse uma identidade, né, colocando ali o Malbatáhim como identificação dele, né? Então Getúlio Vargas, no período de 30, na era Vargas, né, reconheceu a importância aí do Júlio César, né, através do seu pseudônimo Malbatáhim. Bom, mas vamos lá. E agora para falar de matemática. Para falar de matemática, é claro que eu não sou matemático, então eu vou falar a história da matemática bem por cima, porque aí depois vocês busquem saber mais sobre esse assunto, pergunte para o seu professor de matemática, não é? Muito bem. Que rufem os tambores! Não tem tambor, o orçamento é baixo. Vamos lá! Começando a história da matemática. A matemática começa no período da pré-história. Na pré-história, quando os homens eles ainda estavam na transição do período paleolítico para o neolítico, né? Dentro do processo de sedentarização, já houve uma necessidade de cálculo, né? Principalmente após a sedentarização, principalmente calcular a comida que a galera vai comer, se vai dar comida para todo mundo ou não. Então começa as primeiras ideias de cálculo matemáticos são dentro dessa necessidade. Inclusive, é por essas e outras que a matemática ela não foi criada por alguém, né? A matemática ela é uma leitura de mundo que acontece naturalmente a partir das necessidades de cálculo do homem para sua sobrevivência, né? Então não tem um indivíduo que criou a matemática em si, né? Então ela vai sendo desenvolvida dentro dessa questão da cultura humana, desenvolvimento da cultura humana. Então na pré-história já começa com essas primeiras questões que envolvem o cálculo. Agora, vamos
para a Antiguidade Oriental, o Egito e a Babilônia. O Egito e a Babilônia. Do Egito temos, né, as primeiras medições, principalmente relacionadas às terras, e aí nascem as medidas, né, pés, braços e coisas do gênero, né, e também a contagem nas mãos e os dedos, dando origem à base de um sistema decimal. Então eles faziam múltiplos de 10. Já na Babilônia eles implementaram esse conhecimento mais para a contabilidade, né, principalmente a Babilônia e a Fenícia, né, os cálculos ali, os números cuneiformes, e aí eles avançam, né, eles vão trabalhar não o decimal, mas eles vão contar até 60, porque eles vão passar a usar as falanges dos dedos também para fazer as suas contas, né, que é o modelo chamado sexagenal, né, e a partir dali você tem inclusive a divisão, né, a ideia da divisão das horas e dos minutos em 60. E a partir dali vai evoluindo e chegamos na Antiguidade Ocidental. Os gregos, eles vão além, eles vão pensar filosoficamente os números. Então eles vão pensar sobre a natureza dos números, e aí nascem, né, ideias como números primos, números pares, números ímpares, números naturais e esses números tudo aí. Pergunta pro professor de matemática aí. E aí depois vem os romanos pegam todo esse conhecimento dos gregos, aplicam no desenvolvimento da sociedade, mas também ampliam, né? Eles vão criar os números romanos, que hoje é só usado para marcar século. Inclusive você sabe, né, quais são as letras aí dos números romanos? Vou fazer uma aula explicando a numeração romana e a colocação de séculos. Aguardem. Mas os romanos, eles introduzem uma facilitação, que é a multiplicação, e aí fica mais tranquilo de se fazer, por exemplo, contas de cabeça, não é? Mas aí nós vamos para a Idade Média. Na Idade Média, né, o início do século V ao século XI, na Idade Média, foi meio complicado para a matemática, porque eles achavam que a matemática era uma superstição, que era coisa era uma coisa se é que vocês me entendem. Então não podem fazer matemática. Mas aí, do século XI para frente, que a gente, logo, né, depois das cruzadas, e principalmente do renascimento comercial, do renascimento urbano e do renascimento cultural, a matemática volta com força. E ela volta com força, Leonardo da Vinci, Michelangelo, né, as pinturas, as proporções, né, as razões, e aí isso volta, e a matemática volta a se desenvolver de uma forma mais abrangente, até chegarmos no período moderno. O período moderno, né? Blaise Pascal, René Descartes, a matemática como rainha das ciências, e ela vai se desenvolver, vai se expandir na mente das pessoas, a Idade Moderna. E aí começa também, né, a questão da prensa de Gutenberg, que vai facilitar a transição desses conteúdos. E aí nós chegamos depois da Revolução Francesa, chegamos na Idade Contemporânea, e na Idade Contemporânea, aí meu querido, aí a matemática não tem mais limites, não tem. Revolução Industrial, Revolução Tecnológica. Aí veio os pensadores do período contemporâneo com as novas tecnologias, né, as questões que vão se ampliar até nós chegarmos a Einstein. Einstein desafiou os matemáticos porque ele, dentro da genialidade dele, ele criava ideias que tinham que ser representadas com fórmulas matemáticas que muitas vezes nem existiam ainda. E aí nós temos esse avanço da matemática junto com o avanço da civilização. E aí, gostou da matemática? Eu não entendo muito bem não, tenho meus probleminha com matemática, mas é da hora. Gostou? Ficou até aqui? Curte, comenta, compartilha, indica pros amigos, vamos fazer o canal crescer. Valeu, pessoas, até mais!